mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante as nossas palavras, aquilo que nós falamos diariamente. As palavras, elas contêm poder. Através de palavras, você pode se ajudar e ajudar a quem ouvir. E através de palavras, pode você se destruir ou destruir alguém. As palavras têm poder. E justamente sobre essa questão daquilo que a gente fala, como tem poder, diz aqui em Provérbios 18, 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. É muito importante esse ensinamento porque se você fala palavras positivas, palavras de fé, e você crê no Senhor Jesus, e você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, Jesus fala que a nossa boca, ela fala daquilo que está cheio o nosso coração. Coração significa o quê? Interior, sentimentos, nosso homem interior, não é? Então é importante essa questão porque, de repente, muitas pessoas têm deixado de ser abençoadas, felizes, porque, de repente, está só falando negativamente e se deixando influenciar pelos noticiários, pelas palavras negativas, né? Pelas fake news, que são mensagens mentirosas, notícias mentirosas, e uma mentira que ela é repassada para frente, as pessoas começam a acreditar que aquilo é verdade. Então nós temos que se cuidar muito bem com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós assistimos e que repassamos. Porque aquilo que você ouve, você no mínimo você compartilha com alguém. Às vezes com pessoas da sua família, às vezes com amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Você imagina você ouvir algo mentiroso, achando que é verdade, e compartilha com mais alguém. E diz que a maior propaganda é o boca a boca, não é? Então é importante essa questão. Eu estava observando aqui dentro desse estudo aqui sobre palavras, justamente, por exemplo, Provérbios 22, verso 6, diz o seguinte: ensina a criança ou educa a criança no caminho em que deve andar. E quando vier ficar adulto, não se desviará dele. Então, olha a importância da influência de um adulto na vida de uma criança. Ele está dizendo para educar, para ensinar com os princípios da palavra, com os princípios da verdade. Olha só que interessante isso aqui. E justamente a afirmação, preste bem atenção nisso aqui, a afirmação para uma criança é muito importante para o seu desenvolvimento mental e emocional. Mental e emocional. Então, a afirmação confirma que a criança está estudando, tomando decisões acertadas e seguindo as instruções adequadamente. Então, é muito importante você que é pai, você que é mãe, você tem criança em casa, né? Inclusive, um abraço para todas as crianças. Nós temos uma audiência muito legal. Inclusive, a gente recebe aqui crianças que mandem áudio às vezes pra gente, né, que tem 7 aninhos, 8, 9, né? E com o papai, com a mamãe ou com o vovô, ouvindo a gente ou com a vovó. Enfim, então um abração pra criançada aí. Então a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre essa questão aqui, sobre a afirmação das palavras. Por quê? A afirmação acontece com as suas palavras. Vai chegar uma criança, por exemplo, e diz pro pai ou pra mãe: mãe, quando eu crescer... É comum uma criança falar isso, a gente falava também, né? Quando eu crescer eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser empresário, quero ser isso, quero ser aquilo, né? Eu quando era criança perguntava, né? Então é comum, não é assim? Quando você crescer, você fala do... Né? Eu acredito que hoje o mundo é moderno, mas não deixou de ter essas perguntas, às vezes para uma criança ali, né? A criançada tem um QI muito elevado hoje em dia também, né? Então, e nesse mundo moderno de tecnologia, você vê as crianças estão... E tem que ser cuidado, então... essa é uma palavra que justamente porque se chega uma criança e fala: pai, eu vou ser médico, e de repente aquele pai, aquela mãe, às vezes no momento, a condição financeira, ele olha pela sua realidade e fala: filho, mas você vai ser médico? Não,
A pessoa fala, nós somos pobres, não tem recurso. Não, se ele falar que vai ser, fala amém, Deus proverá. Então, não cancele a afirmação de uma criança. Se ela falou, acredite. Tá? Por isso que no início da programação, para quem está ouvindo ao vivo pelo rádio, eu fiz a pergunta, qual é a sua profissão? Né? Você atua? Né? Atua ou se formou? Às vezes a pessoa se forma numa profissão e atua em outra, mas ela tem a sua profissão, né? Ela tem o seu ganha-pão ali. E então é importante essa questão aqui da afirmação. Isso eu estou falando para criança, no sentido dos pais, dos avós, apoiarem e cuidarem espiritualmente dos seus filhos, dos seus netos, principalmente pai e mãe que tem que cuidar, se tem pai e mãe, né? Então é muito importante isso. Então, e de acordo com a palavra de Deus, né, dos cinco primeiros livros da Bíblia, né, o judeu chama a Torá, né? Então quando uma bênção, olha que interessante isso aqui, quando uma bênção verbal saía da boca de um justo, a bênção só podia ser revertida se o povo ou a nação caísse em pecado ou em desobediência a Deus. Quando saía a bênção ali, a bênção ia acontecer, a não ser que aquele povo, aquela nação desobedecesse, né? E poderia ser bloqueada aquela bênção. Por exemplo, olha que interessante esse texto bíblico aqui, ó. Quando Balaque, que era o rei de Moabe, contratou o vidente Balaão para proferir uma maldição sobre a nação de Israel, Balaão abriu a boca para amaldiçoar, mas a bênção profética do favor de Deus fluiu de sua boca. Quando Balaque ordenou que Balaão revertesse a bênção, o velho profeta disse: eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não o posso revogar. Olha que forte, até arrepiei agora. Números 23, 20, isso aqui é coisa de Deus, né? As coisas de Deus é forte. Então, Balaão e outros descobriram que não se pode abençoar o que Deus amaldiçoou. E não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Por isso que Provérbios 18, 21 diz, repetindo, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu estava observando aqui no estudo que Salomão menciona a língua, ele menciona aqui 19 vezes no livro de Provérbios, né? Ou seja, ele revela que as palavras benéficas são vida e bênção, mas as palavras negativas e mentirosas geram ruína e aflição para a alma. Está escrito em Provérbios 26, verso 28. Gente, eu quero pegar esse parágrafo aqui, ó. Então, revela o quê? Que as palavras benéficas, palavras boas, palavras positivas, palavras de Deus, revela vida, são bênção. Enquanto que as palavras negativas e mentirosas, temos que tomar muito cuidado, porque hoje em dia, infelizmente, no mundo todo, e no Brasil não é diferente, está muito noticiário mentiroso e as pessoas estão ficando mais preocupadas, estão afetando as suas emoções, estressadas, até mesmo com problema mental aí, porque estão dando ouvidos a muitas mentiras de Satanás, transmitida pela mídia e pelo boca a boca de pessoas que estão sendo enganadas por falsos discursos, né? Por narrativas satânicas, narrativas malignas. E eu estou batendo nessa tecla faz tempo, hein? Somente quando entrou aí esse episódio mundial aí. Então, batendo nessa tecla. Por quê? Porque Deus, Ele quer que você seja abençoado. E que através de você, outras pessoas também sejam abençoadas. Se você está sendo abençoado, e muitos dizem, pastores, olha, como uma bênção ouvir vocês, por quê? Porque aqui nós estamos transmitindo o quê? Palavras de fé. Não estamos negando os problemas atuais, mas estamos na fé profetizando vitória, profetizando salvação, libertação, cura divina, restauração familiar, restauração no casamento, restauração das suas finanças. É isso, é crer. Não entre na onda dos pessimistas. Os problemas sempre existiram. Desde que Adão e Eva pecou, teve problema. Sempre teve problema. E vai continuar tendo. Por isso, a importância de você tomar essa decisão. Não, eu vou caminhar com Jesus. Interessante que no Novo Testamento, somos instruídos assim, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Ou como diríamos hoje, né? Que as suas respostas sejam um simples sim ou não, diz Tiago 5,12. Quando alguém pede a sua opinião, geralmente é fácil
dizer tudo o que você sabe sobre uma pessoa ou uma situação. Você ouviu falar de? Já viu essa frase? Você já ouviu falar de? Ou você já sabe da última? Não é assim os fofoqueiros? Você já sabe da última que aconteceu? Aí gera aquela expectativa. O que aconteceu? Aí ele fala ali, às vezes, uma fofoca, fala mal dos outros, fala uma mentira, né? Que não traz benefício nenhum. Né? Ou seja, até contamina. Tá certo? Outro diz assim, o que você ouviu sobre tal coisa, né? Então são perguntas que costumam ser feitas entre, às vezes, até pessoas assim, que mantêm a sua comunhão, às vezes numa conversa, né? Tomando um café da manhã com alguém, de repente você começa a falar esses assuntos, contamina. Então Deus não quer, Deus não tem interesse que eu, você, que nós usemos palavras para denegrir o próximo, para falar mal do próximo. Não, Deus quer que a gente fale coisa boa. Se eu não quero falar coisa boa de alguém, então fique em silêncio, fique quieto. Então o silêncio é melhor do que a gente falar besteira e asneira, né? Porque a morte e a vida, ela se refere a essas palavras como um impacto. É como se fosse uma fotografia que aquela pessoa gravou pelo seu receptor. Uhum. Então, é um impacto aquilo que você fala. Vai depender daquela pessoa que está ouvindo. Como ela está vivendo aquele momento dela. Aquele momento que a pessoa está passando, para ela vai ser um impacto. E quando você fala uma palavra de morte, uma palavra de vida como impacto, é como se fosse uma fotografia. Você recebeu e a foto gravou. Uhum. Então, é muito interessante isso, porque tem pessoas que nesse momento do impacto, ela vai bloquear. Ela vai bloquear naquela área, naquele setor, naquilo, seja criança, seja jovem, seja idoso, seja quem for aquela pessoa. Então, tem pessoas que têm dificuldade de gerenciar uma situação naquele momento que ela está passando. Ela tem dificuldade de gerenciar aquela palavra. Então, o cognitivo dela não está preparado para receber aquela palavra de morte ou de vida. Por isso que a palavra de Deus ela é impactante. Você recebe e você toma posse e você gerencia na área que você precisa e acontece. Se a palavra boa acontece, a ruim também acontece. Então, vai depender da pessoa como ela está vivendo. Se ela já está vivendo um momento de miséria, um momento de morte, um momento de tristeza, um momento de perda, um momento de rejeição, um momento de dificuldade, você lança uma palavra de morte, você acaba de matar a pessoa. Fisicamente, espiritualmente, moralmente. É assim que acontece nas famílias, no casamento, no trabalho, na empresa. Aquela pessoa que é demitida, o gerente, o administrador, no momento ali da demissão, ele se prepara psicologicamente para passar uma informação para o funcionário. E o funcionário não está preparado para ser impactado. Quantas pessoas a gente atendemos dia e noite e elas falam, recebeu um não e aquele não travou a vida daquela pessoa anos, mas anos. Então, a morte e a vida, ela está no poder da palavra, impactante para quem fala e para quem recebe. Sim. Porque o ouvido receptor, quando você recebe a informação, ela grava na sua memória como uma fotografia. E toda vez que aquela pessoa lembra, ela passa mal. Toda vez que aquela pessoa lembra, ela vai travar na sua vida. Queridos, isso é muito grave, isso é muito sério, porque a gente não é ensinado, ninguém ensina isso pra gente. A gente vai aprendendo quando a gente começa a estudar isso. Então você precisa aprender hoje e você vai entender hoje que você é uma dessas pessoas que já recebeu um não ou uma palavra de morte. Você sabe como você está vivendo e hoje, em nome de Jesus, você está sendo destravado pelo poder da fé, pelo poder dessa palavra. Que a bênção do Senhor já estava lá quando Deus falou aí nessa palavra de Provérbios. Tiago, por exemplo, no livro de Tiago, capítulo 3, olha que interessante, o capítulo 3, ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Olha que interessante para quem ensina, né? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos,
são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que interessante, né? Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Olha que lindo, né? Então aqui está falando tudo do poder da língua, né? Muito interessante aqui em Tiago 3. Você pode ler depois na sua Bíblia de novo aí e meditar sobre isso, né? A importância da gente se cuidar com aquilo que a gente pensa, porque se eu penso, eu tenho a tendência, de repente, de falar o que eu pensei, né? Então é muito importante essa questão. Então reveja, né? Peça perdão para Deus, se essa palavra está falando com você. Fala assim, eu tenho misericórdia de mim, me perdoa. A partir de hoje eu vou ser mais prudente nas minhas palavras. Isso é tanto as conversas no hall familiar, aí com o seu marido, sua esposa, seus filhos, né? Com todo mundo, né? Com toda a família, com seus conhecidos, os colegas de trabalho, o próximo, né? O próximo, as pessoas à nossa volta. Então é muito interessante a gente se cuidar com o que a gente fala, porque tem coisa que a gente fala e vai abençoar a gente e vai abençoar quem ouve também. E ao contrário também, às vezes a gente fala coisas que pode, né, denegrir. Então Deus não quer de forma alguma que eu e você usemos palavras ou discursos aí para denegrir o próximo, seja qual próximo for, né? Qual pessoa for. O importante é entender que nós temos que sair da nossa boca palavras para abençoar, porque quem abençoa é abençoado. Graças a Deus, precisa dar graça àquele que ouve. E faça para você aquela pergunta: o que aconteceria se eu não tivesse falado aquilo? O que aconteceria se eu não tivesse ouvido aquilo que eu ouvi? É muito interessante você refletir. Escreve aí. O que aconteceria se eu não tivesse falado aquilo? O que aconteceria se eu não tivesse ouvido aquilo? Porque o que eu ouço precisa dar graça quando eu ouço e dar graça àquele que me ouve quando eu falo. Anotou? O que aconteceria se eu não tivesse falado aquilo? O que aconteceria se eu não tivesse ouvido aquilo? Ou quem eu seria se aquilo não tivesse travado a minha vida? E assim você vai fazendo perguntas e respondendo, vai respondendo. E você vai ver que você vai receber esse renovo, esse alívio, porque isso aqui é concentração, isso aqui é reflexão, isso aqui é palavra de fé, mas eu preciso refletir, eu preciso analisar, eu preciso continuar me alimentando dela e ela tem que funcionar na minha vida. A palavra ela é uma palavra de movimento, ela tem que ter reflexão. Ela não para a hora que eu saio daqui do estúdio, ela continua gerenciando dentro da minha vida. Eu preciso continuar trabalhando essa palavra em mim para que haja um mover na minha vida total. O que aconteceria se eu não tivesse ouvido aquilo? O que aconteceria se eu não tivesse falado aquilo? Quem eu seria se eu não tivesse falado aquilo? E quem eu sou porque eu ouvi aquilo? Então, palavras de vida que eu ouvi mudou a minha história. Palavras de vida que você ouve tem que mudar, tem que ter mudança para melhor em nome de Jesus.
Concluindo para a gente orar aqui, Tiago 5,12, eu li aqui, estou dando mais uma observada aqui, é interessante que diz aqui, ó. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Palavras, também o poder das palavras daquilo que a gente fala. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que o Espírito Santo de Deus nos dê capacidade a nós e a todos que nos ouvem pelo rádio, pelo nosso canal no YouTube. Inclusive pedir a você que tem ouvido as nossas ministrações no canal no YouTube. A gente tem recebido pessoas falando assim, né, dizendo o seguinte, que ouve a gente pelo rádio e depois repete também ouvindo mais um pouco ali pelo canal do YouTube. E outros só ouvem pelo canal. Então, você que ouve essa ministração, as nossas orações, tudo que a gente posta aqui no canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, se você puder curtir, dar o seu like ali que é o positivo, o joinha, né? Se puder se inscrever no canal também, porque também é uma maneira, muitos ouvem pelo rádio, mas outros vão ser alcançados ali pelo nosso canal no YouTube, então, e compartilhe a mensagem com seus amigos e familiares, para que mais pessoas, milhares e milhares de pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Antes da gente entrar na oração, vamos fazer algo profético? Se você pode, eu não sei se você vai poder fazer isso onde você está, talvez você não pode falar. Mas se você não pode falar, então pelo menos pense, né? Mas vamos fazer uma confissão aqui, vamos dizer? Diga assim, Senhor meu Deus, eu te peço, perdoa os meus pecados por palavras ditas, palavras pronunciadas erroneamente, que desagradou ao Senhor e talvez prejudicou pessoas. Senhor Deus Pai, perdoa as minhas falhas, purifica minha boca, minha língua, purifica o meu coração e tira, Senhor Jesus, nesta manhã, tudo que está dentro de mim, tudo que é mal, tudo que é ruim, que está dentro de mim, arranca pela raiz. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, para que da minha boca saia palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras que abençoam não só a mim, mas a minha família, aos meus amigos, aos meus colegas e ao próximo que estiver perto de mim, que ouvir o que eu falar, que eles sejam abençoados também. E eu declaro em nome de Jesus que eu sou uma bênção, eu sou abençoado, sou abençoador. Eu declaro que a minha família é uma bênção. Eu declaro que o meu trabalho, que o meu emprego é uma bênção. Eu declaro em nome de Jesus que o meu salário, que o meu ganho, que a minha renda é uma bênção. Assim eu declaro que os ouvintes também são uma bênção. Que todos que nos acompanham, todos que oram pelo nosso ministério, todos que estão nos assistindo agora, todos aqueles que estão recebendo essas instruções, eles são uma bênção. Nós declaramos em nome de Jesus que quem recebeu essa declaração, que quem falou parte dessa declaração e falou com fé e pediu ajuda divina, sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Queridos, nós vamos orar agora, encerrando aqui essa reflexão, e guarde Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua, daquilo que você fala. Então fale coisa boa e abençoe. Abençoe o seu salário. Exemplo, aproveite, está recebendo por esses dias, olhe para o seu salário, talvez o seu olerite, a sua folha de pagamento, ou o extrato bancário, ou você olha a consulta aí pelo celular, olhe e diga, esse salário é uma bênção, profetiza coisa boa. Aproveite esse ensinamento de hoje, diga, o meu salário vai prosperar, eu vou pagar todas as minhas contas, este mês de junho eu vou sair das dívidas em nome de Jesus. Declare isso, profetiza e Deus vai te dar graça, capacidade, habilidade e vai à luta. Deus proverá, diga isso em nome de Jesus e seja impactado pelo poder desta palavra de Deus e dessa palavra profética para a sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos orar, pastora. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse mover, e só o Senhor sabe, só o Senhor conhece o que essa pessoa está passando na sua vida interna, na sua vida externa, no seu trabalho, na sua família, como eles estão recebendo as informações dia após dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida espiritual.
Que o Senhor possa limpar a mente dessa pessoa que está oprimida, que está perturbada, que entende tudo errado, que entende o contrário, que não está preparado para tantas situações, mas o Senhor nos dá o equilíbrio, a direção, a orientação, a capacitação para visualizar o milagre, para visualizar a bênção, de acordo com aquilo que essa pessoa está recebendo essa informação nesta manhã, Pai. Que haja, Senhor, um grande mover na vida deste casal, desta casa, desta família, desta criança. Livra ela das brigas, das intrigas familiares, das confusões. Que essa pessoa possa ter equilíbrio diante de todas as situações e que o seu nome seja louvado e glorificado nesta vida, nesta casa, nesta família. Em nome de Jesus nós cremos e já te agradecemos. Abençoa essa água. Ao ser ingerida, se torna um santo remédio para que venha eliminar e tirar tudo aquilo que está impedindo o agir da cura e do movimento ali dentro do seu organismo, porque o Senhor nos formou, nos criou, o Senhor sabe o que passa dentro da mente, do corpo dessa pessoa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, nos dê sabedoria, direção, orientação, capacitação para levar essa palavra viva, poderosa e eficaz, que ela caia num terreno produtivo, frutífero e que não estéril, não incredulidade, mas reverente à tua palavra, para que haja mudanças e transformações, que não possamos ficar do mesmo jeito, mas que possamos melhorar dia após dia, porque a palavra ela é alimento, ela lava, ela limpa, ela hidrata, ela consola, ela purifica, ela cura. Em nome de Jesus nós te pedimos pelos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, aqueles ouvintes que estão pedindo orações para os seus familiares, que eles tenham sempre uma palavra de fé para levar aos seus amigos e queridos e que eles sejam discípulos nesse mundo, nessa nova geração de pessoas que estão precisando de nós, que eles não sejam apenas ouvintes dessas palavras, mas que eles sejam praticantes e levem essa palavra a outras pessoas que vão procurá-los hoje, durante o dia, no trabalho ou na família. Em nome de Jesus nós cremos que essa palavra venha produzir fruto, 30, 60, 100 por um, e outros sejam abençoados em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e declaramos em nome de Jesus um dia de salvação, um dia de libertação, um dia de cura divina, um dia de prosperidade nas finanças do trabalhador, da trabalhadora, do aposentado, do empresário, do empreendedor, deste que me ouve em casa ou no seu escritório ou trabalhando em casa, que a proteção divina seja sobre todos, Pai. Nos livra de todo mal, nos livra, Senhor amado, de toda praga e toda peste, cubra com teu sangue a cada ouvinte, a cada um que recebe essas instruções e recebeu não só na sua mente, no seu intelecto, mas recebeu no seu espírito. Ele entendeu o poder da palavra. Assim oramos e abençoamos este povo querido de Curitiba, do Paraná, do Brasil e do mundo, onde chegar esse momento de fé e quem ouvir esse ensinamento e receber essa prece, sejam abençoados, impactados com o teu poder, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Olha que interessante, às 8h54 a ouvinte Tânia pediu oração pela sobrinha, a Larissa, né? Agora 9h53, ela: pastor, meu testemunho, obrigado Jesus, obrigado aos pastores. A Larissa passou, pastor, obrigado pela bênção. Já a bênção aconteceu dentro da programação Agindo Deus, quem impedirá. Que Nosso beleza. Deus é um Deus de movimento, ele age, ele opera, ele transforma, ele muda, ele te surpreende. Gente, aquele abraço e permitindo Deus, até amanhã. Aquele abraço, tchau, tchau. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.